Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a artesã Cris Benvenuto e hoje eu trago esse tapete aqui, que eu dei o nome de tapete avelã. Ele tem a medida de 65 de comprimento por 45 de largura. Se você gostou aqui do tapete, já deixa teu like, teu comentário. Se ainda não for inscrito, se inscreve aqui no canal. Se você também puder, compartilhe esse vídeo com teus amigos. Então é isso aí, vamos para a lista de material. Barroco Natural 6, um novelo. Barroco Max Color, também número 6. Esta é a cor 7259. Este aqui é um novelo de 226 metros. Tesoura para os arremates e uma agulha para crochê 3,5. Essa aqui é a sorte de cabo emborrachado. Vou dar início aqui com 63 correntes. Então esse trabalho aqui é múltiplo de 12 mais 3. Eu vou fazer 12 vezes 5 igual a 60 mais 3, 63. Então eu vou dar início com um cordão de 63 correntes. Então eu tenho aqui o cordão de 63 correntes e vou dar início aqui à primeira carreira. Vou fazer um ponto alto na quarta correntinha. Daqui da agulha eu vou contar 1, 2, 3, 4. Vou introduzir a minha agulha e fazer um ponto alto. No ponto seguinte, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Então, aqui eu fiquei com 4 pontos altos, contando com as 3 correntinhas iniciais. Faço uma corrente, laço minha agulha, vou pular um ponto de base e vou no segundo. E aqui eu faço um ponto alto e mais 2 nos pontos seguintes. Então, aqui, outro ponto alto, no seguinte, mais um. Uma corrente de separação, pulo um pontinho de espaço e vou no seguinte. E agora, aqui, vamos fazer 7 pontos altos, um para cada correntinha de base. Então, aqui tem o primeiro, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma corrente de separação, pulo um ponto, vou no próximo. Agora, vamos fazer 3. Um para cada pontinho de base. 1, 2, 3. Uma corrente de separação, pulo um ponto, vou no próximo. Agora, aqui são 7 pontos. Um para cada pontinho de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma corrente de separação, pulo um ponto, vou no próximo. 3 pontos altos, um para cada ponto de base. Uma corrente de separação, pulo um ponto, vou no próximo. E agora vou fazer 7 pontos altos. Então, aqui eu vou continuar fazendo, vou fazer 7, 3, 7, 3 e vou terminar com 4 pontos altos. Sempre separando por uma corrente e pulando um pontinho de base. Então, aqui eu vou fazer 7, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma correntinha, pulo um ponto, agora são 3. 1, 2,
3, uma corrente, pulo um ponto, no próximo 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, uma corrente, pula um ponto, no próximo 3, 1, 2, 3, uma corrente, pula um ponto, e aqui vamos finalizar a carreira com 4 pontos altos, um para cada pontinho de base. Aqui na última corrente, o nosso último ponto alto. Vou virar aqui e vou dar início à próxima carreira. Você pode subir aí 3 correntes ou fazer desta forma aqui, porque eu sempre inicio a carreira assim. Eu introduzo a agulha aqui, tiro um ponto baixo e uma corrente para dar altura. Aqui vou fazer 3 pontos altos, um para cada pontinho de base. Uma corrente, vou pular esse ponto e vou fazer um ponto alto no espaço. Aqui vamos fazer um total de 5 pontos altos, um para cada ponto de base. 4, e aqui no próximo espaço, mais um, ficando com 5. Uma corrente de separação. Vou pular esse ponto, vou no próximo. E vamos fazer novamente 5 pontos altos. 2, 3, 4, 5. Uma corrente de separação. Venho aqui no espaço, pulo esse último ponto aqui e vou dar início a 5 pontos altos novamente. 2, 3, 4 e 5. Uma corrente de separação. Pulo um ponto, vou no próximo. Então, esta carreira vai ser assim: 5 pontos altos separados por uma corrente, sempre pulando um pontinho de base. E aqui no final da nossa carreira teremos 3 pontos altos, igual aqui no início. A única diferença de restante é 5 pontos altos separados por uma corrente. Então, eu vou continuar fazendo aqui 5 pontos altos, uma corrente, pula um ponto, 5 pontos altos, uma corrente, pula um ponto, até finalizar com 3 pontos altos no final desta carreira. Vou virar aqui e dar início à próxima carreira. Então, vou iniciar aqui com um ponto baixo e uma corrente para dar altura de ponto alto. Vou fazer mais um ponto alto no ponto seguinte. Então, o nosso início vai ser assim: 2 pontos altos, uma corrente de separação, vou fazer um ponto aqui no espaço e vou seguir fazendo ponto alto até o próximo espaço. Vamos ter um total de 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma corrente de separação, pulo um ponto, vou no próximo. Agora serão 3. 1, 2, 3. Uma corrente de separação, venho aqui no espaço, pulando sempre um ponto quando fazemos uma corrente. E vou fazer 7 novamente. 1, 2, 3,
4, 5, 6 e 7, o último aqui dentro do espaço de corrente. Uma corrente, pulo um ponto. Agora é 3. 1, 2, 3. Uma corrente, pulo um ponto, venho no espaço de corrente. Então, vou continuar fazendo assim até o final do nosso trabalho. Iniciamos aqui com 2, uma corrente, pulo um ponto, 7, uma corrente, pulo um ponto, 3, uma corrente, pulo um ponto, 7, e vou continuar fazendo assim: 3, uma corrente, 7, uma corrente, 3, uma corrente. Aí, aqui no final, vamos terminar com 2 pontos. Fiz aqui uma corrente, pulei um ponto, finalizei com 2 pontos altos, vou virar e dar início à próxima carreira. Então, vou iniciar aqui com um ponto baixo, uma corrente para dar altura e mais uma corrente para virar trabalho. Vou fazer um ponto alto aqui no espaço de corrente e vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto de base até o próximo espaço, que vai totalizar 9 pontos altos. Então, eu tenho aqui 9 pontos altos, faço uma corrente, vou pular um ponto de espaço e vou fazer um ponto alto. Uma corrente novamente e venho aqui no espaço de corrente e vou fazer 9 pontos altos, um para cada pontinho de base. Então, vou continuar fazendo aqui até completar 9 pontos, que é ali no nosso espaço de corrente. Aqui, cheguei, fiz 9, uma corrente de separação, pulo um ponto alto, uma corrente de separação e vou iniciar novamente. Então, vamos fazer assim até o final da carreira. Então, vou continuar fazendo aqui. Iniciei com um ponto alto, uma corrente, 9 pontos altos. Uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. 9 pontos altos, uma corrente, ponto alto, uma corrente, ponto alto. Aqui eu vou fazer 9 e vou continuar igual fizemos aqui. Uma corrente, um ponto alto, uma corrente. 9 pontos altos, uma corrente, um ponto alto, uma corrente. 9 pontos altos e vou finalizar com um ponto alto no último ponto dessa carreira. Então, vamos dar sequência e eu já volto com o próximo passo. Então, vamos recapitular aqui. Iniciei com 2 correntes e mais uma para virar, que são 3. Fizemos aqui o espacinho, 9 pontos altos, uma corrente, pulo um ponto alto, uma corrente, pulo um ponto. 9 pontos altos, uma corrente, pulo um ponto alto, uma corrente, pulo um ponto, 9 pontos altos e continuamos assim até finalizar aqui com um ponto alto. Terminei aqui, agora eu vou arrematar este fio, vou cortar aqui e pegar o nosso próximo fio. Você pode fazer aí de uma outra cor e eu vou estar utilizando esse aqui. Vou dar aqui uma laçadinha para dar início aqui na carreira. Temos aqui os 2 pontos que subimos e mais um de separação. Então, eu venho aqui no segundo, né? Seria aqui uma corrente e 2 correntes. Eu venho na segunda e faço um ponto baixo. E aqui eu já vou escondendo o meu fio. No espaço, vou fazer ponto baixo. E aqui eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto alto de base. Então, vou seguir fazendo ponto baixo, um para cada pontinho de base, até chegar lá no final da nossa carreira. No espaço de corrente,
sempre um ponto baixo e um ponto baixo para cada ponto alto. Então, vou fazer aqui até finalizar a carreira e volto com a próxima. Cheguei aqui no final da carreira, fiz um ponto baixo dentro do espaço e um outro ponto baixo em cima aqui do ponto alto. Vou virar e dar início à próxima carreira. Então, eu vou iniciar aqui como se fosse um ponto baixo e uma corrente para dar altura de ponto alto. Uma corrente de separação, pulo um ponto, vou no próximo e faço um ponto alto. Agora, nesse ponto alto, nós vamos trabalhar ponto puff. Laço minha agulha, venho aqui no ponto alto, olha. Você pode até virar aqui para você, se você preferir. Venho aqui, laço e puxo. Laço minha agulha, entro aqui novamente, laço e puxo, laço minha agulha, venho aqui, laço e puxo. Agora vou laçar e vou tirar tudo. Uma corrente para fechar. Laço, pulo um ponto, vou no próximo. Um ponto alto. E vou fazer novamente o que fizemos aqui. Lacei minha agulha, venho aqui dentro do espaço e puxo. Laço minha agulha, venho aqui dentro e puxo. Mais uma laçada na agulha, venho aqui dentro e puxo. Laço e tiro tudo. Fecho com uma corrente. Laço minha agulha, pulo um ponto, vou no próximo. Um ponto alto. Laço minha agulha e vou repetir novamente. Puxei, lacei, entrei aqui e puxei. Lacei, entrei aqui e puxei. Laço e tiro tudo. Uma corrente para fechar. Pulo um ponto, vou no próximo. Um ponto alto. E mais uma vez vamos repetir. Lacei minha agulha e puxei aqui. Lacei, entrei e puxei. Lacei, entrei aqui e puxei. Faço isso por 3 vezes. Laço e puxo tudo. Uma corrente para fechar. Laço minha agulha, pulo um ponto, vou no próximo. Um ponto alto. Então, eu vou seguir fazendo assim até o final da nossa carreira, onde vamos terminar com um ponto alto. Finalizei aqui com um ponto alto, vou virar novamente e vou dar início à próxima carreira. Aqui eu faço uma corrente e um ponto baixo no primeiro ponto, um ponto baixo no espaço. Olha, aqui eu vou fazer o ponto baixo em cima daquele ponto alto que fizemos na carreira anterior. Esse aqui a gente pula. Então, eu venho no ponto alto e faço um ponto baixo. Entro aqui no espaço, um ponto baixo. Venho no ponto alto, um ponto baixo. Dentro do espaço, um ponto baixo. E vou fazendo assim até o final da carreira. Então, é um ponto baixo em cima do ponto alto e um dentro do espaço aqui entre um ponto puff e outro. Um ponto baixo no ponto alto, um ponto baixo entre um ponto puff e outro. Vou fazer assim até o final da carreira, onde eu vou chegar lá e finalizar e arrematar esse fio. Então, chegando aqui no final, eu fiz um ponto baixo no espaço e um ponto baixo em cima do ponto alto. Então, agora eu vou fazer aqui uma corrente e vou arrematar esse fio e voltar com o fio natural. Então, aqui eu arrematei o fio, virei o trabalho e vou dar início. Fiz a laçadinha inicial aqui com o fio natural e venho no primeiro ponto e vou fazer ponto baixo. Um ponto baixo, uma corrente. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto. Já vou escondendo o fio aqui. Uma corrente de separação, vou pular um ponto e vou no próximo.
E aqui eu vou fazer 7 pontos altos, um para cada ponto de base. 3, 4, 5, 6 e 7. Uma corrente de separação, pulo um ponto no próximo, um ponto alto, no seguinte, um ponto alto e no próximo também, são 3 pontos altos. Uma corrente de separação, pulo um ponto. Aqui são 7. 3, 4, 5, 6, 7. Uma corrente, pulo um ponto. Agora 3. Eu vou continuar nesta sequência até finalizar a nossa carreira, fazendo 7 e 3. Aqui eu fiz 6, né? Vamos desmanchar aqui, eu vou fazer mais um. Agora sim, 3. Então, vou continuar nessa sequência, fazendo 7 e 3. E no final, lá, os últimos pontos da carreira serão 2, igual aqui no início. Finalizei aqui com 2 pontos altos, vou virar, dar início à próxima carreira com um ponto baixo, uma corrente. E fazer aqui 3 pontos altos, né? Contando com esse ponto baixo corrente, que equivale a um ponto alto. Então, aqui eu tenho 3, uma corrente, pulo um ponto, vou no próximo, e aqui vamos fazer 5. 3, 4, 5. Uma corrente, venho aqui no espaço de correntes e faço um ponto alto. Vamos fazer 5 novamente. Então, essa carreira aqui é 5 pontos altos, uma corrente, pulo um ponto, 5 pontos altos, uma corrente, pulo um ponto, até chegar no final da carreira, onde vamos fazer apenas 3 pontos altos. Finalizei aqui com os 3 pontos altos, vou virar, dei início aqui com um ponto baixo, uma corrente, e vou fazer até completar 4 pontos altos. 3, 4. Uma corrente, pulo um ponto, e agora vamos fazer 3. Um para cada ponto de base. Uma corrente, venho aqui no espaço, e agora vamos completar 7 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma corrente, pulo um ponto, 3 pontos altos. Uma corrente, pulo um ponto, 7 pontos altos. Então, a sequência desta carreira vai ser 7 e 3, e lá no final teremos 4 pontos altos. Sempre separados por uma corrente e pulando um ponto na base. 3 pontos, uma corrente. Agora, vamos fazer 7. 7, 3, 7, 3 e 4. Então, vou continuar aqui e volto com a próxima carreira. Finalizei com 4 pontos altos, vou virar e dar início à próxima com um ponto baixo e uma corrente. E fazer mais 4 pontos altos, totalizando 5 pontos altos aqui no início. 4, 5. Uma corrente de separação, pulo um ponto, no próximo, um ponto alto, uma corrente de separação, pulo um ponto. Aqui no espaço, um ponto alto, e vamos fazer pontos altos até completar 9 pontos. 3, 4,
5, 6, 7, 8 e 9. Uma corrente de separação, pula um ponto alto. Uma corrente de separação, pula um ponto e vamos dar início aos 9 pontos altos novamente. Então, a sequência desta carreira será 9 pontos altos, uma corrente, um ponto alto, uma corrente. 9 pontos altos, uma corrente, um ponto alto, uma corrente. E vamos finalizar com 5 pontos altos, igual no início aqui. Após fazer essa carreira, eu vou arrematar e fazer uma dessa aqui novamente, que são, né? Essa cor aqui são 3 carreiras. Então, a cada 4 carreiras dessa, a gente faz esse diferencial aqui. Então, vou continuar aqui, finalizar essa carreira e volto para fazer mais uma dessa aqui com você. Fiz aqui os 5 pontos altos, vou fazer a corrente e vou arrematar esse fio. Cortei. Reparem que aqui é o lado direito do ponto baixo. Então, eu vou colocar o meu ponto aqui. Vou iniciar aqui. Vou fazer a laçadinha inicial na agulha. E venho aqui no primeiro ponto e vou dar início à carreira de pontos baixos. Então, é um ponto baixo para cada ponto alto de base. E no espaço de correntes também vamos fazer um ponto baixo. Então, eu vou seguir fazendo um ponto para cada ponto de base até o final dessa carreira. Chegando aqui no último ponto, vou fazer um ponto baixo e vou virar. Aqui eu vou introduzir a agulha, fazer um ponto baixo e uma corrente para dar altura de ponto alto e aqui mais uma corrente para virar. Pulo esse ponto e vou no próximo. Um ponto alto e vou fazer igual fizemos aqui nesta carreira. Esse ponto puff aqui pegando no ponto alto. Então, eu laço, introduzo a agulha e puxo. Laço, entro aqui e puxo. Laço, entro aqui e puxo. Laço e tiro tudo. Faço uma corrente. Pulo um ponto, no próximo um ponto alto. E vou repetir isso novamente até finalizar a nossa carreira. Pulo um ponto, no próximo um ponto alto. Então, aqui é idêntica essa carreira aqui. E a partir daqui, nós vamos começar as repetições. Após esta carreira, vamos fazer, voltando, né, a de ponto baixo. E aí, após, vamos repetir aqui, desde a primeira até esta carreira aqui. Então, vamos repetir esses 4, vamos fazer este motivo de ponto puff novamente. Aí, vamos repetir esses 4. Vamos fazer ponto puff e você pode repetir aí quantas vezes você quiser para o tamanho desejado do seu tapete. Eu vou repetir aqui por algumas vezes e volto com o acabamento. Então, lembrando que é desde essa primeira carreira aqui até essa repetição. Primeiro você faz as 4 carreiras aqui de baixo, aqui em cima, aí você vai fazer este motivo. Aí, depois, você vai fazer essas outras 4 carreiras aqui. E vamos finalizar com esta última carreira aqui, e não com esse daqui. Então, vamos lá para as nossas repetições, e assim que eu concluir aqui o tamanho desejado, eu volto para fazer o acabamento. Fiz aqui o último ponto baixo, vou virar, fiz uma corrente, e agora vou fazer ponto baixo, um aqui no primeiro ponto, um no espaço, um em cima do ponto alto, um no espaço e vou continuar assim até finalizar a carreira. E lembrando que agora começam-se as repetições e vamos começar por aqui. Vamos fazer essas 4 carreiras, um motivo desse daqui, essas 4 e assim vamos continuar seguindo até o tamanho desejado do nosso tapete. Repeti aqui por algumas vezes e voltei. Olha, só para vocês terem uma noção, vou contar aqui quantos eu fiz
desta cor aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí depois eu fiz aqui os 4 em natural e vou começar o acabamento. Aqui eu não vou virar do outro lado para começar, senão aqui vai ficar no avesso. Olha, esses pontos baixos aqui que estão todos pelo direito. Então, vou dar continuidade aqui na lateral mesmo. Vou fazer aqui 2 correntes e vou fazer um ponto baixo no mesmo lugar. Nesse último ponto alto aqui. Aqui na lateral do ponto alto, eu faço 2 pontos baixos. No próximo, também 2. E vou fazer 2 pontos baixos para cada ponto alto aqui da lateral. 2 aqui no próximo. E aqui chegamos onde temos o ponto baixo. Esses fios a gente deixa para esconder depois, principalmente o escuro. O claro você pode até ir escondendo que não vai aparecer, mas o escuro tem que esconder com agulha de tapeçaria. Então, aqui eu tenho o ponto baixo, né? Eu venho e faço um ponto baixo nele. Aqui no ponto alto, eu faço 2. Aqui temos o outro ponto baixo. Então, eu faço um ponto baixo. Aqui na lateral do ponto alto, 2 pontos baixos. No próximo, 2 também. E eu vou seguir fazendo assim até chegar lá no canto. Quando chegar no canto, a gente vai fazer um ponto baixo, 2 correntes, um ponto baixo no mesmo lugar. E aí eu volto para dar continuação no acabamento. Então, aqui eu vou continuar fazendo 2 baixos para cada alto aqui da lateral. E aqui onde temos o ponto baixo, a gente faz um ponto baixo em cima dele. 2 no ponto alto. E um no ponto baixo. Vamos fazer assim a volta toda. Cheguei aqui no canto, fiz aqui 2 pontos baixos no ponto alto. E aqui temos a correntinha. Então, eu venho na correntinha, que equivale aqui ao primeiro ponto alto, e faço um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo no mesmo lugar. E aqui eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. E quando chegar aqui no espaço, também um ponto baixo. E um ponto baixo para cada ponto alto. Eu vou fazer assim até chegar ali no próximo canto, onde eu vou fazer um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo no mesmo lugar. E a lateral eu vou fazer igual fizemos aqui. Então, eu vou dar a volta no meu tapete e volto com a próxima etapa com você. Finalizei aqui com ponto baixíssimo, né? Fiz o ponto alto. E aqui nós tínhamos 2 correntinhas e um ponto alto. Olha aqui as 2 correntinhas. Então, eu venho aqui onde demos início e faço um ponto baixíssimo. Agora, eu pego aqui atrás, na alça da correntinha, e vou seguir fazendo ponto baixíssimo, pegando na alcinha de trás. Um para cada pontinho de base. O ponto baixíssimo você introduz aqui e puxa de uma vez só. Eu vou fazer assim a volta toda do nosso tapete. Chegando na correntinha, a gente vai fazer a mesma coisa. Um ponto baixíssimo para cada correntinha. Até finalizar. Passei aqui a volta toda, o ponto baixíssimo, e cheguei aqui onde demos início, onde vou finalizar o meu trabalho. Então, aqui eu vou fazer um baixíssimo e no próximo, aqui onde iniciamos, faço mais um baixíssimo e vou arrematar esse fio. Aqui é só esconder o fio e o nosso tapete está pronto. Se você quiser fazer um bico mais elaborado, tudo bem também. Eu fiz assim, super simples, que eu gosto desses tapetes para usar no dia a dia. Você joga no chão e ele fica, sabe? Olha como ficou. Deixa eu aproximar um pouquinho. Ele ficou bem delicado. Não é um acabamento luxuoso, mas é um acabamento que eu gosto muito de utilizar. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela companhia e até a nossa próxima videoaula.